Olá, 15 de novembro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Operação Proclamação da República quer diminuir o número de acidentes, mortes e feridos nas estradas que cortam o Maranhão. Polícia apreende máquinas caça-níquel no Parque Atenas da capital. Na política, em São Luís, suplente vai à justiça para evitar que vereador volte ao cargo. No esporte, o Maranhão volta a campo hoje pela Copa FMF e o Sampaio dá goleada no moto em Copa Sub-20. No estúdio nós vamos falar sobre a herança política das várias fases da nossa República. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão nesse feriado. Amigo, você em casa descansando, a gente aqui trabalhando, mas não tem problema não. Toda a equipe aqui está reunida para levar o melhor da informação para você começar o dia já bem informado, já nesse feriado de Proclamação da República. Aliás, nós vamos refletir sobre esse assunto no Bom Dia. Vamos falar sobre as heranças que nós tivemos aí desse período nas várias fases da nossa República, contextualizando inclusive algumas, digamos aqui, algumas características da velha República que são mantidas até hoje na política do país. Hein? Será que isso é positivo, é negativo? Vamos avaliar isso na nossa entrevista do dia, tá bom? A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Proclamação da República, que reforça aí os principais trechos da malha viária federal no estado. Nós vamos trazer informações ao vivo agora com o Eduardo Ericeira, que traz para nós informações sobre essa operação. Eduardo, bom dia para você, bom feriado trabalhando. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, trabalhando desde já, desejando também um ótimo feriado a todos que nos acompanham aqui pela TV Difusora, o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, a Polícia Rodoviária Federal deu início aí à Operação Proclamação da República, mais uma operação, já foram várias operações realizadas neste ano de 2018, muitos feriados aí, já chegando próximo ao final de semana, por conta disso, feriado prolongado, e a Polícia Rodoviária Federal, como sempre, reforça a segurança nas estradas federais, não só que cortam o estado do Maranhão, mas todo o Brasil. Aqui no estado do Maranhão, a PRF informou que vai posicionar viaturas também e policiais estarão de prontidão para prevenir acidentes em locais que já são previamente mapeados pela Polícia Rodoviária Federal com maior ocorrência de acidentes e também trechos mais perigosos. Essas informações foram repassadas aí pela Polícia Rodoviária Federal. Foram as dicas que rotineiramente são repassadas pela PRF, fazer a revisão veicular, principalmente aquelas pessoas que vão viajar, vão pegar a estrada durante esse feriado prolongado. Muitas pessoas na sexta-feira amanhã não vão trabalhar e as pessoas que vão pegar a estrada, principalmente fazer a revisão veicular e na estrada também tomar algumas precauções para evitar acidentes, como não ultrapassar em locais perigosos, dirigir defensivamente, quer dizer que são dicas importantes que a Polícia Rodoviária Federal passa, fora as medidas de segurança, utilizar cinto de segurança, não consumir bebida alcoólica e depois dirigir, também ligar os faróis, são medidas importantes que evitam acidentes. A Polícia Rodoviária Federal, Adalberto, também chamou a atenção para 2 pontos importantes. Em boa parte do Maranhão já chove, então as pessoas têm que redobrar a atenção com asfalto molhado, é um perigo a mais para acontecer algum tipo de acidente, então a Polícia Rodoviária Federal chama a atenção para aqueles locais, aqueles municípios, aquelas áreas do Maranhão onde já estão chovendo e que as pessoas dirijam com mais cuidado. E também pontos de queimadas. Muitas queimadas estão sendo registradas em vários municípios do estado do Maranhão, então se a pessoa, o motorista, olhar alguma fumaça, preferir não passar. Se essa fumaça estiver muito densa, preferir não passar, estiver atrapalhando a visibilidade, preferir não passar e esperar que a situação se tranquilize um pouco mais para evitar qualquer tipo de imprevisto na viagem. São 2 dicas importantes também, envolvendo chuva e queimadas, que a Polícia Rodoviária Federal repassou também aos motoristas. Também haverão restrições, assim como outras operações da Polícia Rodoviária Federal, haverão restrições. Uma já teve início hoje, dia 15, a partir das 6 horas da manhã, já está acontecendo essa restrição, de 6 da manhã até o meio-dia, e a outra no domingo, principalmente no retorno para casa, quem viajou, quem deixou a capital São Luís, mas no domingo haverá restrição também, das 16 às 22 horas, portanto de 4 da tarde até às 10 horas da noite. Lembrando que a operação da Polícia Rodoviária Federal teve início ontem, na quarta-feira, e segue até o dia 18, domingo, a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações, hein?
São 7 horas e mais 6 minutos, 7 horas e 6 minutos. Agora nós vamos à região Tocantina. Vamos à Imperatriz, as informações chegando com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, policiais militares do 3º Batalhão e bombeiros foram acionados para proceder à reintegração de posse de um terreno na Vila Davi 2. Na área ocupada, há cerca de 2 meses, viviam centenas de famílias. O cumprimento de reintegração de posse foi feito pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Imperatriz nessa área da Vila Davi 2. Segundo os moradores, na terça-feira, ao meio-dia, a polícia entrou no terreno para começar a desocupação. E eles chegaram aqui com abuso de poder. Tinha um pessoal aqui que tinha umas crianças, ou numa bicicleta ou de moto, eles começaram a empurrar a bicicleta cargueira e falaram que todo mundo aqui era bandido, porque estava consumindo energia da SEMAR, e desmatemos aqui, tudo chamou todo mundo de vagabundo e de bandido. Além da revolta e indignação dos moradores com o ocorrido, após 24 horas do início da ação, no local ainda restavam pedaços de telha, tijolos e palha. Máquinas foram levadas para demolir as casas, além de caminhões para recolher tudo. De acordo com os moradores, mais de 600 famílias foram obrigadas a desocuparem as casas e barracos ocupados no local há 2 meses. E com a desocupação, as famílias estão agora sem lugar fixo para morar. Eu estou na casa da minha mãe, morando de favor, né? Amarrar a casa dela. Aí eu vim tirar um terreno aqui com eles aí. Aí eles fazem isso, derrubar um bocado de casa com gente morando dentro. A BR-010 corta a Imperatriz praticamente ao meio. No perímetro urbano, há vários pontos onde é feita a travessia. O problema é a falta de sinalização, um perigo principalmente para pedestres e ciclistas. Na cidade, que tem mais de 150 mil veículos, o que chama a atenção nesse trecho da BR-010 próximo à entrada do bairro Vilinha, em Imperatriz, são as bicicletas. Os ciclistas vão e vêm e a movimentação é intensa. O problema está na hora de atravessar de um lado para o outro e quem precisa fazer o trajeto todos os dias relata a dificuldade em realizar a travessia. Aqui eu já perdi meu pai 5 anos atrás. No Código de Trânsito Brasileiro, consta que é proibida a utilização de ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, mas sem sinalização, só resta para o ciclista e pedestre muita paciência e cuidado ao atravessarem. Nesse outro trecho da BR-010 na entrada do aeroporto, é possível ver bem essa dificuldade. Muito perigoso, porque esse trânsito aqui é muito violento. Agora, depois que começou essa estrada aqui do Tocantins, aumentou mais um pouco de carro, né? Um dia desse vinha vindo um rapaz de moto aqui, quando chegou aqui ele parou para um pedestre passar, o carro veio e bateu nele, ele subiu em cima do canteiro. Eu acho que a responsabilidade é muito pouca dos motoristas que dirigem aqui. É isso, Adalberto. A gente se despede desejando um bom feriado a todos. Até amanhã. Ótimo dia a todos. A Imperatriz também, um bom feriado. São 7 horas e 9 minutos. Vamos falar agora de segurança, a participação de Silvan Alves. Olá, Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Roberto. Bom Temos dia. vários Bom dia assuntos aí em destaque, apesar da véspera de um feriado. Feriado, né? Véspera de um feriado. Lá em Barreirinhas tem uma situação, Silvan, de uma quadrilha que foi pega lá, de traficantes, foi tirada de circulação. E o que chama a atenção é que a moeda que eles encontraram com os traficantes, não é real não, real é a mais fraca que encontraram lá. É a mais fraca, realmente. Lá o trabalho feito pela equipe do delegado Rubens Sérgio resultou na prisão de uma quadrilha de tráfico. Eles tinham até quadriciclo, porque lá tem a região da área dos Lençóis, então locais de difícil acesso, eles mandavam fazer a entrega, né, com facilidade com um quadriciclo. Foram presos lá o Liedton Soares da Silva, Letícia Mendonça, José Ribamar Aguiar dos Santos, vulgo Riba, Suzane da Costa Dias, George Ramos e José Hilton Neves, e além do Valmir Aguiar. Com eles foi apreendida droga, né?
O delegado Rubem Sérgio já tinha informação do envolvimento desse pessoal aí com tráfico de droga, lá na região lá do povoado Boa Vista, na região lá de Barreirinhas, e além de 121 pedras de crack, mais 2 trouxas de aproximadamente da droga conhecida como maconha, balança de precisão, 2 balanças de precisão e etc. O que chamou a atenção foi justamente isso, né? Pouco é dinheiro do nosso dinheiro, né? Mas o dinheiro, a maior parte, porque geralmente é uma região muito frequentada por turistas, então eles tinham mais, né? Priorizavam mais o dólar, euro, né? E tinha até pesos argentinos também, que foram encontrados aí com esse pessoal, todos eles autuados em flagrante e mandados já para cá, para as respectivas unidades. Os homens para as unidades masculinas e as mulheres para a unidade feminina. Silvão, a polícia prendeu mais um integrante daquela quadrilha de assalto a bancos no interior do estado. No caso, foi aquele assalto em Coroatá, né? Exato, o Bradesco. Ou assalto? Não, foi explosão. Eles arrombaram os caixas eletrônicos. Isso aqui foi agora em outubro. E esse é o terceiro índio, esse que foi preso agora pelo pessoal pelo Departamento de Combate a Roubo a Banco. Ele é dali, de São Simão, do povoado de São Simão, do outro lado do rio, Itapecuru, no município de Rosário. Na época, a polícia chegou aí à procura do índio, né? Ele não foi encontrado, mas na casa dele foram encontrados objetos utilizados no arrombamento, né? E encontrados também indícios de forte ligação dele com uma organização criminosa que age lá na região lá do interior do estado. José Ribamar Santos do Carmo foi preso ontem lá em São Simão, né, no município de Rosário, por força de um mandado de prisão por envolvimento nesse assalto, nesse arrombamento à agência do Bradesco lá de Coroatá, né? E também tinha um outro mandado de prisão contra ele em aberto, que também foi cumprido pelo pessoal do DECRIF, que é o Departamento de Combate a Roubo a instituições financeiras. O mandado expedido por tráfico de drogas pela primeira vara das execuções penais. Então, ele foi preso pelo roubo a banco e já preso também em cumprimento a esse mandado por envolvimento com tráfico de drogas. Já aqui na capital, a ação aconteceu no Parque Atenas, né, um bairro residencial, onde a polícia apreendeu máquinas caça-níquel. Essa foi uma operação feita pelo pessoal do Batalhão de Choque, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Foi preciso o ônibus do BP Choque, devido à quantidade de máquinas. Os policiais utilizaram o ônibus, que fez 2 viagens, para levar essas máquinas que foram apreendidas num jogo, né, numa casa de jogos. Quantidade grande, né? Você vai nas imagens aqui. Muitas máquinas. Tinha dificuldade, virou um impasse do plantão ontem à noite, porque ficava humanamente impossível colocar essas máquinas todas lá no plantão e também lá no prédio do ICRIM, para onde elas foram encaminhadas para serem periciadas. O destino foi a academia da Polícia Civil, que fica ali na estrada do Parque Independência, para que elas fiquem lá guardadas até uma decisão da Justiça. Quem não tinha dinheiro pagava com cartão, né? Exatamente. Nós somos muito bem estruturados, lá a maquininha lá, alguns idosos foram levados, né, que é o pessoal que joga bastante, e as funcionárias e funcionários do bingo que foram levados para serem ouvidos. O delegado Ronilson Moura disse que não há indício de crime praticados por ele, porque são só pessoas contratadas e os proprietários geralmente eles ficam monitorando isso a uma certa distância, é difícil prendê-los no primeiro momento, né? Então, por isso, o delegado ouviu todas essas pessoas como testemunhas e fez a apreensão de todas as máquinas caça-níqueis encontradas lá nesse local. Jogos de azar, crime. Crime, claro, lógico, né? E aí, no segundo momento, no decorrer das investigações, a polícia tenta identificar os contraventores, no caso, os proprietários dessas máquinas e proprietário do local onde estava funcionando o bingo. Ótimo dia para você, Silvão. Ok, até amanhã. Bom dia. São 7h14, 7h14, não perca a hora. Você que está trabalhando como a gente nesse feriado. Para você que está descansando, fique ligado aí porque tem muito mais. Confira agora o nosso giro de notícias. Médicos cubanos não vão mais fazer parte do Programa Social Mais Médicos no Brasil. O Maranhão, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, conta com 677 médicos pelo programa, sendo 471 cubanos. Desde 2013, Cuba envia profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde no Brasil. Ao todo, mais de 18 mil profissionais trabalham no Brasil na saúde básica por meio do programa. Uma criança de 5 anos está internada em estado gravíssimo no Hospital Socorrinho de Imperatriz. A criança teria acompanhado o pai a uma carvoaria do povoado Sagrima, na cidade de Buriticupu, a 395 quilômetros da capital maranhense. O garoto caiu em um buraco que estava coberto. Outras 3 pessoas se queimaram tentando salvá-lo. As queimaduras são de 3º grau.
O site de viagens Viaja Lá colocou São Luís como líder de uma lista de tendências turísticas para 2019, o que leva o estado do Maranhão ao topo do ranking. O levantamento analisou 47 milhões de buscas nos preços das passagens aéreas realizadas no mês de setembro. De acordo com os dados, a capital São Luís apresentou aumento de 106% nas buscas de passagens vindas de dentro do país. Os que mais procuram vir para o Maranhão estão em São Paulo, 268% de crescimento nas buscas, e Rio de Janeiro, com 231%. No próximo bloco aqui do Bom Dia, uma reflexão sobre as várias fases da nossa República nos 129 anos da Proclamação. E mais, a ação vai marcar Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito na capital maranhense. Nós voltamos já depois do intervalo, são 7 horas e mais 16 minutos em São Luís. Estamos de volta com Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Há exatos 129 anos, um golpe de Estado político-militar instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império. Para nos falar sobre o reflexo desse tempo, o reflexo que temos daquele 15 de novembro de 1889, eu recebo aqui no estúdio o cientista político Esaú Romo. Professor, bom dia. Bom dia. Bom, professor, eu queria que a gente começasse a nossa conversa situando historicamente a Proclamação da República, e de longe de ser um feito pontual, não é? Aquele momento, a instauração do novo modo de governo foi uma consequência de uma série de fatores ali, né? Então vamos resgatar um pouco esse período, entre eles, entre os fatores, a abolição da escravatura, as influências externas também, não é? A gente precisa pensar que essa transição, ela foi feita num contexto bastante específico no Brasil, comandado por uma elite política e também militar, né? Então, se você vê, por exemplo, o Deodoro da Fonseca era amigo do Dom Pedro II. Então, assim, não houve um apelo popular, não houve uma resistência institucional. Então, assim, ficou sempre muito com aquela sensação ali no Rio de Janeiro de assim, mas assim, mudou exatamente o que é esse novo presidente, o que é esse novo governo, que eu acho que era bastante um sintoma de que muito pouco se sabia qual seria o impacto dessa transição de uma monarquia para a república. E a gente tem que entender de que na vida das pessoas mesmo, dos brasileiros da época, mudou pouquíssima coisa. É bom lembrar também que, historicamente, comparado o Brasil com a Espanha e outros países, o Brasil era o único país independente da América do Sul que mantinha uma monarquia, né? Quer dizer, tardiamente o fim da monarquia chegou também aqui em nossas terras, né? É importante a gente frisar que o advento da República no Brasil não reconfigurou as nossas elites locais, não reconfigurou as nossas elites regionais, manteve um governo bastante centralizado e também não nos ajudou a superar uma série de desigualdades estruturais que a gente carrega até hoje. Mas a República, ela tinha, digamos assim, uma falsa promessa, né? Havia ali uma promessa, por exemplo, de trazer o povo para o centro da atividade política, mas de fato isso não acontece nem na mudança para a monarquia e nem no novo governo, né? Não acontece porque, do ponto de vista do discurso, havia ali um ideal positivista de progresso, um ideal republicano, de que o governo fosse para o povo, só que nem politicamente, nem administrativamente a gente tinha condições de conduzir o país para um outro momento burocrático. Tem uma frase do historiador José Murilo de Carvalho que chama muita atenção. Ele dizia, ainda hoje a atitude popular perante o poder ainda oscila entre a indiferença, o pragmatismo fisiológico e a reação violenta. Quer dizer, extremamente atual essa reflexão, né? Então, o José Murilo de Carvalho é uma das referências nessa, tanto da história como da ciência política desse período, porque a gente tem que entender que esses desafios que a gente enfrenta dentro do burocratismo brasileiro, eles são em grande medida uma série de... ele vem dessas consequências da monarquia e de como que essa transição foi complicada, né? Assim, a gente construiu dentro das ciências sociais no Brasil uma tese de uma herança portuguesa, né? E assim,
embora isso tenha sido combatido nos últimos anos, mas ainda tem muitos pescadores que enfrentam esse debate de que assim, a gente viveu instituições republicanas com uma herança monárquica muito grande. Falando sobre essas heranças desse período, o que a gente pode falar nos dias de hoje? Primeiro, em relação à participação popular, não é? Lembro que, à época, houve um resgate de uma série de símbolos ali, monumentos foram construídos, referência, inclusive, a militares. E aí eu lembro, por exemplo, do discurso do presidente eleito Bolsonaro, quando ele disse que vai ser um pacificador, né? E aí lembrou a figura de Duque de Caxias, quer dizer, que semelhanças a gente pode estabelecer sobre esses símbolos que, ao longo da história, de vez em quando, eles voltam à tona para tentar remeter a um sentimento de brasilidade, um sentimento de pertencimento a esse país, ou um amor pela pátria, enfim. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que a construção de estados nacionais, como a gente conhece hoje, que a gente chama de países, ela passa por uma afirmação de uma identidade legitimadora. E essa identidade, como você bem explicou, ela está vinculada diretamente ao uso e, em alguns casos, ao abuso também de símbolos oficiais. Então, é uma identidade legitimadora que faz com que nós nos identifiquemos enquanto brasileiros. Então, assim, há uma diversidade cultural muito grande dentro desse país, mas existem símbolos oficiais que nos ajudariam a aglutinar essa grande identidade do que é ser brasileiro, do culto à pátria, o culto à mãe pátria, a bandeira, o hino, enfim. Então, assim, isso dentro da nossa própria formação enquanto sociedade está diretamente associado a um perfil autoritário. A gente teve e ao longo da nossa história tivemos diversos governos autoritários, e isso vai se refletir na nossa própria ideia de sociedade civil. Então, assim, estados autoritários vão alimentar sociedade civil autoritária e vice-versa, né? É um processo dinâmico que vai acabando se retroalimentando. Então, assim, quando a gente vê o presidente eleito invocar esses valores altamente militarizados, é uma espécie de resgate de um Brasil glorioso que efetivamente nunca existiu. Nós temos uma herança aí e vivemos ainda à sombra de algumas características da própria república oligárquica, entre elas o coronelismo, o voto de cabresto, que ainda existe no Brasil, e que hoje, inclusive, alguns estudiosos falam, por exemplo, do voto de cajado, que é crime, inclusive, né? Mas a influência das igrejas, em especial as neopentecostais e pentecostais no Brasil, ainda é muito grande. Esse é um público que cresceu muito. Que relação a gente pode fazer, que leitura é possível fazer desses momentos dessa república oligárquica e dessa herança ainda que ainda está em nossa bagagem, né, do Brasil? Tem dois momentos que eu acho que são importantes para a gente entender a abolição da escravidão formal no Brasil, que é 1888, e que está ali na véspera da República. Um é 1860, que é a Lei de Terras, que vai de forma bastante clara a acentuar todos os desafios com relação à reforma agrária e a essa configuração de latifúndio que a gente tem no Brasil. Em 1864, que é quando a gente começa a formar assembleias estaduais. Ali a gente tem a formação dessas oligarquias locais e como que essas oligarquias locais vão ajudar a compor os novos gabinetes, tanto na Nova República como no Estado Novo. O outro aspecto que a gente pode entender, que esse seria desse voto de cajado, que é o que eu tenho dito nas últimas semanas, é que a gente precisa reconhecer que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, conseguiu ler muito bem as três instituições que o brasileiro ainda confia e valoriza muito bem. A instituição família, a instituição igreja e as Forças Armadas, o Exército. Então, assim, a gente vive um momento de descrença muito grande das instituições políticas. Então, o brasileiro médio ainda se fia nessas três instituições. E você percebe que o discurso dele, mesmo depois da campanha ter já encerrado, ele evoca a segurança nessas três instituições. A valorização da família, a valorização do discurso religioso e esse militarismo aí como um apreço pela ordem, né? E por essa ideia de pacificação. Bom, um outro aspecto relevante é perceber
o que vivemos hoje. Já temos de fato já o fim da nova república? Essa nova república começa lá em 88 com a Constituição e vai até quanto? Assim, no marco temporal, que avaliação o senhor faz desse período? Ele encerra, por exemplo, no golpe em relação ao presidente Dilma? Então, a gente está discutindo já em vários grupos de trabalho, já tem pesquisas muito recentes sobre isso. O professor Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um marco que eu particularmente me alinho a ele, de que é entender que aquele momento de 88 ele encerra exatamente com o impeachment da Dilma em 2016, porque é uma ruptura democrática e aí você percebe que os eventos políticos que sucederam o impeachment culminam para a eleição do Jair Bolsonaro. O fato do PSDB ter composto o governo Temer, o fato do Temer estar tão alinhado com essa transição em relação ao Bolsonaro, e eu acho que a gente de fato vai entrar num outro momento da política nacional, que é o avanço institucional agora da extrema-direita no país. E o que a gente pode vislumbrar a partir desse momento? Há quem faça já cálculos, inclusive, para pelo menos aí há 8 anos, pelo menos, ou um tempo até maior, já quem faça esse cálculo, digamos assim, onde o poder está centralizado exatamente na extrema-direita. Pois é, a gente precisa ter mais elementos para analisar como que o Bolsonaro vai efetivamente tocar esse gabinete. Está muito recente, né, professor? Ainda. E a gente tem visto muitos recuos, né? Muitas coisas ditas e desditas, e na minha avaliação isso reflete uma falta de linha de comando, né? Aparentemente não há muito uma ideia de que caminho seguir, porque o plano de governo que ele apresentou é muito vago. Então, assim, eu vou combater a corrupção. Existem milhares de formas de se combater a corrupção. Eu vou melhorar a saúde. Sim, como que você vai fazer? Então essa ideia de fundir ministérios, ou de não fundir, ou de que atribuições dá, a gente tem um burocratismo muito complexo, a gente tem políticas públicas que são concorrentes, que parte dela compete à União, estados, mas municípios entram. Então, assim, e muita gente que está ali conduzindo a coisa não tem pouquíssima ou nenhuma experiência em gestão de políticas públicas. Então, assim, essa nebulosidade eu atribuo hoje à falta de um comando político, porque havia ali uma ideia de que, assim, quero ser presidente para quê? Tinha a ideia de que, assim, quero ser presidente. Agora, vamos construir essa ideia. E eu acho isso muito temerário, porque a gente é uma democracia frágil e a gente está passando por uma crise econômica muito grave. Muito obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora, nesse dia que temos 129 anos aí da proclamação da República. Obrigado. A entrevista completa com o professor Isaú Rômulo está disponível daqui a pouco no nosso portal MA10. Agora vem comigo porque nós vamos falar sobre uma ação importante que acontece domingo agora, nesse final de semana, portanto, aqui em São Luís, na capital, como parte da programação do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Eduardo Eliceira volta aqui no Bom Dia e está agora no local do evento, desse evento que eu falei, que acontece no domingo, não é isso, Eduardo? Aqui no Bom Dia Maranhão, dessa vez da Avenida Litorânea, mais precisamente da Praça do Pescador, onde neste final de semana, no domingo pela manhã, acontece um importante movimento, uma importante ação aí de conscientização no trânsito. Eu estou com o Lorival Cunha, que é coordenador da campanha SOS Vidas pela Paz no Trânsito, que já desenvolve vários trabalhos, e esse que vai acontecer no domingo, Lorival, também já está no calendário. Fala pra gente como é que está sendo organizado, justamente aqui na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea. Explica pra gente o que vai acontecer. Muito bom dia a você. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, que é o terceiro domingo de novembro, instituído pela ONU. Então, domingo que vem, terceiro domingo de novembro, nós estaremos aqui na Praça da Estátua dos Pescadores, concentrados, onde terá o hasteamento da bandeira nacional, né, o hino, pronunciamentos, né, um momento ecumênico, oração pelos que já se foram, e são tantos, né, e por nós que ainda estamos aqui. E a partir daqui nós vamos sair em carreata, passeata, motocicletada,
exibindo faixas, né? E já são centenas de pessoas que confirmaram a participação aqui. E eu aproveito para convidar cada um de vocês que venham aqui também refletir sobre essa guerra, né, que é a violência no trânsito. Pois é, domingo a partir das 8 horas da manhã. Agora vamos falar sobre números. É bom exemplificar sempre falando de números. Por ano morrem cerca de 1.300.000 pessoas vítimas de acidente de trânsito em todo o mundo. Aqui no Brasil são cerca de 40 mil pessoas. Às vezes as pessoas não têm a dimensão do quanto isso é grave. Exemplifica pra gente, Lorival, do quanto é grave a questão do acidente de trânsito e de mortes no trânsito aqui no país. Bom, bem, então aqui no Brasil, os últimos números oficiais que temos é os números do Ministério da Saúde. Morreram 32.655 pessoas no ano passado, em 2017. Isso equivale a 98 pessoas por dia. São mais de 2 ônibus lotados todos os dias morrem no nosso país. E no Maranhão, morreram o ano passado 1.348 pessoas, o que equivale a 3 ônibus lotados todos os meses. Então o Maranhão é candidato a todo mês virar 3 ônibus e não sobrar nenhum passageiro dentro, estando esse ônibus lotado. Então isso é gravíssimo. Providências têm que ser tomadas. Como melhorar essa situação, Lorival? Como melhorar? Olha, investindo em educação para o trânsito, é importante que tenha educação para o trânsito da creche ao ensino superior, que tenha uma fiscalização com punição bem mais efetiva e também obra de infraestrutura, sinalização, duplicação, acostamento, tudo isso é importante para que se chegue ao trânsito seguro, que é um direito de todos nós. Essa questão da educação que passa também pela conscientização do motorista, do pedestre, enfim, de quem compõe o trânsito, né? É verdade, todos nós. O trânsito é composto com todos nós, pedestres, quem está no veículo, animais, toda essa movimentação denomina-se trânsito. Ok, a partir das 8 horas da manhã, só confirmando então aqui o evento, não é isso? Eu gostaria que todos chegassem aqui 8 horas, de maneira que umas 15 para 9 a gente começasse toda essa movimentação. Todos estão convidados, venha dar essa sua contribuição. Pois é, muito obrigado pela sua entrevista, Lorival. Só confirmando, Adalberto, então, presença de autoridades na área de segurança, na área do próprio trânsito também, familiares de pessoas que já foram vítimas de trânsito. Pelo menos 500 pessoas estão sendo aguardadas nesse evento tão importante em memória das pessoas que já se partiram, já se foram vítimas de acidentes de trânsito e também como forma de prevenir, conscientizar as pessoas que ainda estão aqui sobre o quanto é perigoso a questão do trânsito e algumas precauções que devem ser tomadas para a gente evitar acidentes e poder aí trazer um trânsito mais seguro para todos nós. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, você tem razão. Inclusive o trânsito no Brasil mata mais do que muitas guerras que acontecem em diversas partes do mundo, infelizmente, não é? São 7 horas e 36 minutos. Por falar em trânsito, o trânsito deve fluir de forma mais tranquila assim que forem concluídas as obras em uma das principais avenidas aqui da nossa capital. Veja na reportagem de Jairo Martins. Passar pela Avenida Jerônimo de Albuquerque em determinados horários do dia é sempre um teste de paciência. Nunca consegui, principalmente de manhã e finalzinho da tarde. Nunca vi desengarrafado aqui. Nunca foi fácil. Sempre difícil, toda essa situação aí. Uma obra iniciada na avenida deve dar maior fluidez ao tráfego, que é um dos maiores da cidade. Um trecho de 500 metros da via vai ganhar um alargamento de 12 metros, com uma nova pista de rolamento e de passeio. A obra é do governo do estado em parceria com a Prefeitura de São Luís e está sendo feita pela Agência Executiva Metropolitana. O governo está entrando num trecho de 500 metros de alargamento da pista. Essa pista hoje ela vai ser duplicada, uma pista de aproximadamente 10 metros com passeio. Então nós estamos fazendo todo um traçado de 500 metros e esse projeto é um projeto complementar com a Prefeitura. A Prefeitura vai fazer outras intervenções de onde vai ligar essa obra às intervenções da Prefeitura que vai ser executadas. O prazo para a conclusão da obra é de 90 dias. Durante este período, as duas vias já existentes serão separadas do canteiro de obras por aqueles tapumes que estão sendo colocados. Uma forma de evitar maiores transtornos para esses motoristas que já sofrem diariamente com os constantes engarrafamentos. Como nós estamos tratando de uma área que não é na pista, uma área secundária, uma área paralela, onde nós vamos fazer um aterro, de imediato a gente não vai ter uma interrupção do trânsito, vai ser normalmente. Nós estamos botando o tapume vai ficar no limite e nós vamos tratar nessa parte de cada avenida. Então nesse momento não vai ter interrupção de trânsito, vai ter trânsito normal. Inicialmente a intervenção é apenas em 500 metros, mas o projeto é bem mais amplo, com outras modificações que ainda devem ser feitas posteriormente.
O projeto sai do túnel ali da Coab até o retorno da Coama. Mas aí esse projeto da Prefeitura está ainda em estudo. Né? Nós já estamos desenvolvendo e aí alguma adequação que a Prefeitura também já vai fazer as intervenções. No próximo bloco, governadores do Nordeste devem ter reunião com o presidente eleito na semana que vem. E mais, Sampaio dá goleada no Moto em Copa Sub-20. O Maranhão volta a campo hoje pela Copa FMF. Assunto para Laércio Júnior. Nós voltamos já depois do intervalo. De volta o Bom Dia Maranhão ao vivo nesse feriado de quinta-feira, 7h42. Agora a gente vai falar de política. Especialista no assunto é John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Vamos começar falando, John, sobre essa reunião dos governadores em Brasília com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Primeiro aspecto da reunião, o Dória, né, ali como um porta-voz informal, mas um porta-voz dos governadores, afirmando que está tudo certo e que os governadores aprovam na íntegra todas as reformas, inclusive a começar pela reforma da Previdência. Tem sentido isso, John? Não tem sentido, Adalberto. Primeiro porque não estavam todos os governadores. 8 governadores foram, aliás, presentes 20 governadores, e do Nordeste apenas um governador, o governador do Piauí, representando todos os demais, todos os 9 governadores do Nordeste. É claro que os governadores foram a reunião agendada pelo Dória. Não foi uma reunião convocada pelo Jair Bolsonaro. E lá, claro, foram discutidas várias pautas, entre elas a reforma da Previdência, a questão também da segurança pública e também a questão aí do Pacto Federativo. É claro que o Jair Bolsonaro apenas expôs alguns pensamentos. A reforma da Previdência não deve sair este ano. E um dos principais óbices, Adalberto, para os estados brasileiros no próximo ano é a questão do refinanciamento da dívida desses estados. Essa é a pauta principal. Ali na questão da Previdência, também nesses estados. Ou seja, os estados brasileiros estão gastando muito dinheiro com folha de pagamento, eles vão ter que reduzir, vão ter que cortar na carne e precisam também da ajuda do governo federal para ajudar nesse refinanciamento que deve continuar. Esses são os principais interesses desses governadores que estiveram lá. Ontem o governador do Goiás, inclusive, chegou a dizer que quer pedir uma folga aí para que os estados, devido à situação que estão, não cumpram a lei de responsabilidade fiscal, enfim. E aí, Alberto, na próxima quarta-feira, já que os governadores do Nordeste foram representados pelo governador do Piauí, Wellington Dias, e nessa reunião o Wellington Dias colocou prioritariamente a questão da segurança pública, onde no Nordeste 40% dos homicídios estão localizados aqui nessa região. E uma reunião ficou marcada, pré-agendada, segundo o Wellington Dias, governador do Piauí, que representou os governadores do Nordeste, para a próxima quarta-feira, dia 21. Aí sim, todos os governadores do Nordeste estarão com Jair Bolsonaro, porque foi uma audiência marcada com o próprio Bolsonaro e não com Dória. O Dória não tem respaldo nenhum para marcar audiência, marcar reunião com governadores. Ele é um governador também, assim como os demais. Ô, John, agora vamos falar sobre o seguinte: em São Luís, o suplente vai à justiça para evitar que o vereador volte ao cargo. Quem é o vereador? Bom, o que aconteceu, Adalberto? O suplente, no caso. O suplente é o vereador Paulo Vitor e o vereador Rômulo Franco. O Rômulo Franco, o Paulo Vitor, primeiro o Paulo Vitor é suplente do Ivaldo Rodrigues. O Paulo Vitor, ele está nessa condição porque o Ivaldo hoje é secretário de articulação política. Aí o Paulo Vitor tirou uma licença, que é o primeiro suplente, ele exerce o cargo de vereador, e o segundo suplente era o vereador Rômulo Franco. Só que o Paulo Vitor era para ficar 121 dias de licença. Só que ele voltou, no entanto, ele voltou a Adalberto 30 dias depois, e o Rômulo Franco queria continuar, que ele tivesse a licença completa, ou seja, que o Paulo Vitor tirasse a licença de 120 dias completa, como foi no começo, e ele ficasse esse tempo. Como o Paulo Vitor voltou antes do tempo, o Rômulo Franco entrou na justiça com mandato de segurança, e aí o juiz Glaston Coutrin negou esse provimento, esse recurso, alegando respaldo no regimento interno da Câmara, dizendo que o vereador pode tirar a licença e pode voltar a qualquer momento antes do prazo estipulado. Ou seja, será 121 dias, mas é claro que o vereador Paulo Vitor poderia voltar antes desse prazo, e aí, é claro, automaticamente o segundo suplente dele, o primeiro suplente no caso do Paulo Vitor, era o Rômulo Franco, ele teria que sair. Então isso está no regimento, isso é normal, não haveria por que então entrar na justiça para continuar ali no mandato.
Ô John, para encerrar, vamos falar do depoimento do Lula. Ontem foi a primeira vez em 7 meses que ele saiu da carceragem da Polícia Federal, exatamente para depor na Justiça Federal lá em Curitiba, e grande repercussão aí esse depoimento, John. Simplificando, Adalberto, o Lula é uma segunda ação, ele já foi condenado no caso do triplex do Guarujá, agora ele responde por uma acusação de recebimento de propina em reforma de um sítio em Atibaia. Propina da OAS e da Odebrecht. Delatores destas duas empreiteiras relataram que o Lula recebeu essa propina em forma de reforma nesse sítio. E o Lula deu esse depoimento ontem à juíza que já é substituta do Sérgio Moro, por enquanto, nesse caso. Vamos acompanhar o vídeo na íntegra. O senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, não. Né? Não sabe? Não sei, eu gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras. E um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos em um primeiro momento pelo Bunline, num segundo momento pela Odebrecht, num terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é eu isso. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento, eu conduzo o ato. Esse foi o tom, né? Essa é a juíza mais linha dura do que o Sérgio Moro, viu, Adalberto? Até amanhã. Até amanhã, John. São 7 horas e mais 49 minutos, 7h49, e agora nós vamos falar de esporte. Vem pra cá, Laércio Júnior, porque, afinal de contas, no feriado, vim pra cá de manhã cedinho, tem que trazer informação pro pessoal que tá em casa. E porque tem bola rolando, né? E tem bola rolando hoje, né? Aliás, o Brasil é o país do feriado, é difícil uma semana que não tem, já estamos habituados em relação a isso, principalmente quando escolhemos essa profissão. Agora vamos falar da Copa FMF, também não vai ter feriado. Para a turma que joga a Copa FMF, teremos 3 partidas, uma delas em Barra do Cordo. O Cordino vai receber o São José de Ribamar, o Maranhão Atlético Clube vai a Bacabal encarar o Bacabal, e o Pinheiro joga em São Mateus contra o Santa Quitéria. No Maranhão, a grande novidade é a volta do goleiro Rodrigo Ramos. Um ano onde ele foi campeão maranhense, capitão pelo Motoclube de São Luís. Aliás, difícil ano desde o início da carreira que o goleiro Rodrigo Ramos não levanta pelo menos um troféu ao longo das temporadas. E quando o desafio é estadual, isso é com ele mesmo. O Maranhão agora será o novo destino de Rodrigo Ramos, único time dos grandes onde o Rodrigo já passou e ainda não foi campeão. O Maranhão tem, uma história muito bonita no futebol maranhense, a nível nacional também, regional, e a gente ficou muito feliz em ter recebido o convite, de vir ajudar essa molecada, É um campeonato com idade limitada até 23, você pode colocar 3 jogadores acima, e eles me escolheram, Isso aumenta a responsabilidade, a gente sabe da experiência que a gente tem, do que pode passar para esses garotos, mas eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, Os meninos jogaram muito bem, faltam alguns jogadores que não foram regularizados, Mas o objetivo maior é buscar realmente a vaga, a Série D, para nós deixarmos um calendário bacana para o Maranhão. O Maranhão merece. Da arquibancada, o goleiro acompanhou a estreia com vitória sobre o São José. A regularização só veio ontem. Rodrigo não terá problemas para readquirir a forma, pois estava em atividade pelo Juventude, na Série B que terminou há 2 semanas. Esse ano foi um ano muito bom, Fomos campeões estaduais, Muitos não imaginavam, mas a gente acabou levando o título,
enfim, muitos problemas aí na Série D, a gente não conseguiu chegar com o Moto, mas agora, como você disse bem, né, um novo ciclo, a gente espera poder conseguir essa vaga, né, e na Série D e quem sabe permanecer para o ano que vem, até porque conseguindo essa vaga o MAC fica com um calendário muito bom e é isso que todo jogador procura. E o Rodrigo rasgou elogios ao Maranhão Atlético Clube quando da última saída, disse que foi o melhor time que ele trabalhou, porque o Maranhão é o seguinte, o Maranhão se ele acerta 8, ele paga 8. É verdade. Às vezes o jogador acerta por 80 e recebe 8 ou nem recebe. O Maranhão não, o Maranhão vai lá no seu limite, não excede aquilo que o time pode arcar com os seus jogadores. Dificilmente você ouve falar de uma reclamação em relação a salários atrasados no Maranhão e por essa razão o Rodrigo Ramos fez esse comentário e agora está de volta ao Macão Machão da Ilha com possibilidade até de reestrear hoje. Olá, você falava ainda há pouco com o Rodrigo sobre o novo ciclo e a gente pode falar que o Sampaio já começa a se preparar para esse momento também, né? Porque o Campeonato Brasileiro agora é só cumprir tabela. Mas ano que vem tem competições importantes e enfim, esse é o espírito lá no Sampaio também. Tem que ser, né, Adalberto? Porque quando você fala no rebaixamento da Bolívia querida, parece que o ano de 2018 foi uma lástima. E não, o ano de 2018 foi o ano do maior título da história do Sampaio Correia. O Sampaio é campeão do Nordeste e não foi qualquer título. O Sampaio simplesmente ganhou do Bahia na Fonte Nova. O mesmo Bahia que ontem virou para cima do Ceará. Se você pegar 80% do time do Bahia que ganhou do Ceará, esteve aqui, jogou contra o Sampaio, perdeu por 1-0, empatou lá e ficou com o vice-campeonato da Copa do Nordeste. E o Ceará, que jogou ontem e está na Série A do Campeonato Brasileiro, também foi derrotado pela Bolívia querida. Enfim, o ano de 2018 teve esse detalhe muito ruim, que foi o rebaixamento para a Série C, mas claro, é um ano onde muitas coisas boas aconteceram. E o Marcinho Guerreiro já fala do restante da Série B e do planejamento para o ano que vem. Ele será mantido como técnico do Sampaio, pelo menos no começo do ano. O Sampaio vem com um título muito importante na Copa do Nordeste. Vem com o rebaixamento também. É difícil, muito difícil, né? Mas assim, vai jogar aqueles jogadores que querem, que estão comprometidos. A gente sabe que é muito difícil, né? Dos jogos, sabemos que já está rebaixado. Para mim também é muito difícil, né? Porque encontrei esse desafio, né? Mas até agora a gente estou com autoestima, a gente vem trabalhando e futebol a gente sabe que é desse jeito, né? Você vai perder, você vai ganhar, você vai empatar, assim, nada mais do que justo você trabalhar e trabalhar muito, botar aqueles jogadores que estão comprometidos, que querem jogar e vestir a camisa do Sampaio para terminar honrando a competição. E aí quando você pensa em jogador que vai continuar, esqueça do Andrei, provavelmente o Maracás vai embora e o Fernando Sobral tem muitas propostas. Eu falei pelo menos no início da temporada, porque o torcedor melhor do que ninguém sabe que futebol é resultado. Se o Marcinho começar bem o ano, sem dúvida alguma tem tudo para ir até a Série C do Campeonato Brasileiro. Vou falar em Sampaio, ontem teve super clássico e goleada. Goleada do Sampaio, e infelizmente o Moto enfrentando mais um problema, não é, Adalberto? O Moto não tinha presidente para assinar o contrato dos jogadores sub-20 e teve que jogar como equipe sub-17. O Moto tinha uma punição, o presidente do Moto cumpriu uma punição em relação a problemas que ultrapassam a esfera esportiva. Por essa razão, o Moto ficou sem ter quem assinasse a regularização dos jogadores sub-20. Entrou como equipe sub-17 para jogar a Copa do Nordeste e já perdeu os 3 jogos. E ontem foi goleado pelo maior rival, pelo Sampaio Correia, pelo placar de 4-1. Resultado que é indiferente, as duas equipes não têm tantas pretensões assim, dificilmente conseguirão a classificação, porque só o líder do grupo se classifica. O Ceará e o River já têm 7 pontos, o Sampaio só foi a 3 e as equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, no segundo desafio entre Sampaio e Moto, e terão que buscar os resultados contra Ceará e River nas 2 últimas rodadas, o que vai ser muito complicado, né? Vamos aguardar que a partir do ano que vem a base possa ser olhada com um olhar mais aguçado, diferente, e que esses meninos possam ser preparados para no futuro jogar na equipe profissional, e a gente tem uma base de jogadores que pertencem aos clubes do Maranhão. Verdade. Até amanhã, Laércio. Um abraço. São 7 horas e mais 55 minutos, 7h55. Nesse feriado, hein? Será que vai dar praia? Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A gente começa pela capital, São Luís. Hoje, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. A mínima 25, a máxima 31 graus. Lá em Imperatriz, no feriadão, Imperatriz predomina tempo nublado e sujeito a pancadas de chuva esparsas, pancadas esparsas de chuva. Mínima 25, máxima 33 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco rápido e isolado também nesse feriado, hein? Mínima de 26, máxima de 35 graus. Mais 3 cidades para você agora, aqui no nosso mapa, na previsão do Laboratório de Meteorologia, o NUGEL da UEMA, o Núcleo de Geoambiental.
Codó, vamos lá, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva ocasional e isolada. Mínima 26, olha a máxima lá em Codó, 38 graus, temperatura alta, hein? Alta também a temperatura em Barca do Corda, onde predomina céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido e isolado também. Mínima 27, máxima 38 graus. Em Balsas, no sul do Maranhão, predomina céu encoberto e pancadas esparsas de chuva nesta quinta-feira. A mínima 25, a máxima 36 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos para a tábua de marés? Às 5h47 já teve a primeira maré baixa, 1,9 metros, meio-dia 30, maré alta, 4,5 metros. Às 18h08, nova maré baixa com 2 metros. Se encerra hoje a 13ª edição da Aldeia Sesc Guajajaras de Artes. Ontem à noite, a noite foi reservada para espetáculos de dança. Aliás, um espetáculo promovido por uma das principais companhias aqui do Maranhão. Programação cultural gratuita e disponível em vários espaços da cidade, fazendo jus à premissa de que todo artista tem que ir aonde o povo está. Então, uma programação bem intensa que começou no dia 8 de novembro, com ações nas mais variadas linguagens artísticas e para os diversos públicos, com uma aceitação muito bacana do público, né, que já tem um carinho por esse projeto, que já faz parte do calendário cultural da cidade. O projeto foi o cenário perfeito para a apresentação do espetáculo Colchas de Retalhos, que marca as comemorações dos 20 anos da companhia de dança Pulsar. Em cada fase da companhia a gente pegou uma coreografia, pegamos uma coreografia do Cáceres, que foi uma coreografia de 2007, que foi um espetáculo, outras mais recentes, outras mais antigas, e fizemos uma coleção. Por isso que a gente chama de Colcha de Retalhos. São retalhos que a gente vai juntando e fez um espetáculo. No camarim, o elenco se preparava para entrar no palco, para uma apresentação que tem gosto especial para a Nayana, que deu pausa na dança após a maternidade, mas que volta à ativa com a empolgação de quem dedicou grande parte da vida para esta arte. A dança faz parte da minha vida desde a infância, desde os 7 anos de idade que eu danço. Hoje eu estou com 31, precisei parar, mas é bom que a gente tem, por exemplo, a Pulsar, né, que está recebendo, a gente que está voltando agora, que é apaixonado pela dança, que quer voltar a dançar, e tem sido muito gratificante poder fazer parte desse projeto da Pulsar e estar com eles aqui nesse projeto também dançando. Maravilhoso. E no palco, a companhia Pulsar mostrou por que há 2 décadas é um dos principais grupos de dança contemporânea do Maranhão. Com uma semana inteira de programação cultural acontecendo em vários pontos da cidade, o projeto Aldeia Sesc Guajajara de Artes encerra suas atividades neste feriado, com 12 horas de programação ininterruptas. A gente começa às 10 horas da manhã com o espetáculo infantil Princesas de Axé, lá no Departamento Cultural da UFMA, no DAC, lá no centro. E a gente encerra a noite com os tradicionais shows, discotecagem, 2 shows locais muito bacanas, que é o show queer e o show do artista Vina, para fechar com chave de ouro a nossa programação. Muito legal, né? E a partir de amanhã, as 5 chapas que concorrem à eleição na OAB Maranhão terão espaço aqui no Bom Dia. Os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil terão 10 minutos para apresentar suas propostas e falar de seus projetos para a entidade que congrega os advogados aqui no Maranhão. E o primeiro entrevistado será Tiago Dias, candidato à reeleição na presidência da OAB, portanto não perca amanhã, às 7 horas da manhã aqui no Bom Dia. Vamos falar também da Feira do Livro, que começa amanhã, enfim, e as atrações para o seu final de semana no nosso Guia Cultural. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal M10. A gente se encontra amanhã às 7. Um bom feriado para você.